Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Investimentos Sólidos do ano de 1953. O assunto de hoje é investimentos sólidos. Quero compartilhar com vocês hoje o que considero uma das verdadeiramente grandes revelações de todos os tempos. Na manhã de domingo, 12 de abril, minha esposa acordou de um sono realmente muito profundo e, ao acordar, uma voz falou distintamente com ela, e a voz falou com ela, e a voz falou com grande autoridade e lhe disse: "Você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro, tudo na vida deve ser um investimento." Então ela rapidamente anotou e foi direto ao dicionário procurar as duas palavras importantes da frase, gastar e investir. O dicionário define gastar como desperdiçar, esbanjar, gastar sem retorno. Investir é fazer o layout com um propósito, para o qual se espera lucro. Comecei então a analisar a frase, você deve parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro, pois tudo na vida deve ser um investimento. Ao pensar nisso, vi onde tudo está agora, que através dos portais do presente todo o tempo deve passar, e este agora psicológico, o estado em que me encontro agora, não retrocede para o passado. Isso avança em meu futuro. Então, o que eu faço agora é o mais importante, e o pensamento é a moeda do céu, é o dinheiro do céu, e assim o pensamento que tenho agora, o pensamento com o qual consinto, como nos é dito em Efésios. Todas as coisas, quando são admitidas, são manifestadas pela luz, e todas as coisas, quando são manifestadas, são luz e a palavra luz é definido como consciência. Portanto, o estado com o qual agora consinto deve ser manifestado e, quando se manifesta, é apenas aquele estado de consciência que se torna visível, vindo a dar testemunho do estado em que eu permaneci. Então, a cada momento, ou estou gastando ou investindo. Infelizmente a maioria de nós gasta a moeda do céu, e de manhã, ao meio-dia e à noite vivemos em estados negativos para os quais não há retorno, quando poderíamos facilmente ter gasto, não gasto, mas investido aquele momento, então no final daquele dia realmente teríamos um portfólio maravilhoso. A pessoa de mentalidade religiosa investe possivelmente no domingo de manhã. Através do serviço ele é levado por um momento, se ele não for excessivamente crítico, poderá se deixar levar pelo hino, ele pode se deixar levar pelo solo, pela música do órgão, pelo discurso do púlpito, e por um momento ele está investindo, mas o resto da semana ele passa. Agora você sabe por experiência própria que se você investir todo o seu dinheiro em uma grande empresa, isso pode ser maravilhoso, pode ser bom, mas no final de um ano os diretores podem decidir se reorganizar e, portanto, decidir repassar os dividendos, e se você dependesse de uma verificação de dividendos para suas necessidades diárias, embora seja uma preocupação boa, firme e maravilhosa, quando eles repassarem o dividendo, você deverá vender algumas ações ou aumentá-las ou pedir emprestado. Embora a cada momento você possa ter um portfólio maravilhoso e se alguém passar na verificação de dividendos, isso não importa. Se você dedicasse cada momento ao pensamento positivo, ao pensamento construtivo, não aceitando nenhum boato que não contribua para a realização do seu desejo, não importa qual seja, poderia ser o fato mais óbvio do mundo, se isso acontecer não contribua para a realização dos seus sonhos, não o aceite. Se você fizer isso, você está gastando, se, não por negar, mas por total indiferença, total não aceitação, você se volta para o que gostaria de ter ouvido em vez do que ouviu, você está investindo. Não é ouvir o que importa, é admitir a verdade que importa. Todas as coisas quando são admitidas, nem todas as coisas quando são ouvidas, mas se você der consentimento, se você aceitar como verdade, então você gasta por aceitação ou investe dependendo da natureza do estado aceito. Portanto, esta revelação que me veio através de minha esposa é uma das maiores que já ouvi, se tivesse sido contado em nossa Bíblia, teria sido contado em sua métrica estranha. E o Senhor Deus falou com ela hoje e disse a ela, sua serva e eles teriam contado que revelação teria vindo dessa maneira, mas procurei uma esposa natural normal, procurei de uma maneira natural e normal instruí-la não apenas, mas instruir seu marido,
pois fui a primeira pessoa a quem ela contou isso e não posso lhe dizer o que isso fez comigo desde então. Ouvi isso na manhã do dia 12 de abril, pois me deixou mais consciente do momento, me deixou muito mais consciente de cada momento do dia para não gastar. Devo investir, o tempo é muito precioso e porque estes momentos não retrocedem. Eles não morrem, eles estão sempre avançando em meu futuro para me confrontar com um desperdício ou para me mostrar algum retorno maravilhoso, se invisto é com um propósito e, portanto, espero, não apenas espero, espero uma recompensa, espero um lucro do meu investimento. Portanto, um momento gasto agora, hoje mesmo, poderá lhe render grandes dividendos amanhã. Bem, contei uma história aqui há 2 semanas sobre Jimmy Fuller. Bom, eu não tinha todos os detalhes da história, mas depois da reunião, dezenas de vocês me disseram, não apenas depois da reunião daquele dia, mas depois de minhas reuniões no Ebel Theater, que Jimmy Fuller, para ter feito a fortuna que fez, deveria ter tido um grande capital. Bem, eu não poderia afirmar nem negar sua ousada afirmação, pois você falou como se soubesse e muitos de vocês quase me convenceram de que ele tinha um grande capital e por isso o transformou em grandes retornos. Então, na noite de sexta-feira, pedi a ele que me contasse mais detalhes. Ele disse: Quando você veio aqui há 4 anos, Neville, vim para ouvi-lo. Minha esposa me perguntou: Por que você vem ouvir Neville? Quem te contou sobre Neville? Ele disse: Liguei o rádio uma noite e ouvi o Dr. Byles. Eu nunca tinha ouvido falar do homem antes. No final de sua palestra, que gostei muito, ele disse que Neville virá falar por nós e é obrigatório. Bem, na noite seguinte, gostei tanto do Dr. Byles que o excitei na noite seguinte, e pelas 2 semanas seguintes ele continuou promovendo você. E foi tão generoso em seus elogios que pensei que precisava ouvir isso homem. Então, quando cheguei, gostei do que ouvi no domingo de manhã, e então você anunciou que falaria na noite seguinte neste lugar, mas eram $2. Bem, ele disse, entre mim e o próximo eu tinha $54. Eu tinha esposa e um filho, não podíamos deixar a criança sozinha, ele era um bebê, e isso significava uma babá. Mas minha esposa e eu aceitamos tudo que você deu e uma noite não pudemos pagar a babá, nós simplesmente não tínhamos, mas pegamos o nosso último, que custava $54, e fomos a todas as reuniões de vocês, nós dois, e uma noite não tínhamos dinheiro para pagar aquela babá. 3 anos depois, Neville, eu não tinha provado a sua teoria. Você conhece meu problema, como eu lhe disse antes. Talvez haja alguém aqui que não tenha ouvido isso, o homem é negro, e seu problema era que, por ser negro, todas as marcas e listras do mundo estavam contra ele. Tentei convencê-lo de que essas listras foram colocadas apenas em sua mente, sua aceitação disso como restrição tornou-o restrição, mas se ele pudesse abandoná-lo pela não aceitação, pela completa indiferença, ao pigmento da pele, ele poderia realizar todos os seus sonhos aceitando-o agora. Pois bem, no último ano, Jimmy Fuller por total aceitação, investindo o seu momento, o seu agora, transformou o ano num lucro líquido de $250 mil. Ele não tinha um centavo quando começou, ele não levantou grande capital, ele não tinha. Ele apenas investiu a moeda de Deus. Deus deu a ele. Ele deu a ele o momento, que é o tempo. Então, em vez de gastar seu pensamento, que todo mundo tem, e gastar seu tempo. O que todo mundo tem, ele não tinha dinheiro, mas sabia que esse pensamento era dinheiro, então ele investiu seu pensamento no agora, sabendo que ele não iria retroceder e desaparecer de vista, isso foi um investimento e avançaria em seu futuro. Bem, aconteceu. Está tão avançado que ele me conta que agora tudo que toca vira ouro. Agora ele tem 3 filhos, eles vêm aqui todos os domingos para a catequese, ele não quer que seus filhos comecem com suas listras, então quer que eles sintam o que esta igreja dá. Então, todos os domingos, Jimmy me diz que tem vontade de sair para a praia ou para as montanhas com a esposa, mas não vai porque quer que seus filhos tenham uma oportunidade que ele não teve.
Ele diz: Meu povo era muito religioso, mas devia adorar um Deus muito pobre, pois estava mergulhado na pobreza. Então eu simplesmente não chegava perto das igrejas da minha mãe e dos meus irmãos e dessas pessoas, porque eu não conseguia conceber que um Deus assim fizesse isso conosco. Ainda assim, eles nunca perderam o serviço. Pois quando encontrei nisto o que encontrei aqui nesta igreja da ciência da mente, levei meus filhos para a escola dominical. Agora foi isso que aconteceu com eles. Aqui Deus é amor, e o amor os rodeia e eles não conhecem nada além do amor, que Deus é amor. Por um dia, minha filhinha, que é a mais nova das três, estava bastante doente, com um resfriado terrível. E naquela noite, quando os meninos fizeram suas orações, estas são as palavras que eles usaram: Obrigado, Deus, aquela irmã é perfeita amanhã. Eles não podiam olhar para a menina, doente como estava, e dizerem obrigado, Deus, aquela irmã está bem agora, mas disseram: Obrigado, Deus, essa irmã está perfeita amanhã. Neville, foi um milagre. No dia seguinte aquela criança estava perfeita, não havia sinal de resfriado, uma completa ausência de tudo que vimos na noite anterior, e esses dois irmãozinhos simplesmente agradeceram. Agora, ele queria um relógio. Eu não daria o relógio a ele. Eu poderia ter comprado 1000 relógios para ele. Quero que meu filho aprenda uma lei que eu não conhecia até recentemente. Então ele encheu a sua mente com a posse de um relógio e falou do relógio como um relógio vivo, um relógio que funciona, que está vivo, não um relógio de brinquedo. Então ele preenche sua mente com a posse do relógio. No caminho para a escola, ele encontrou um relógio vivo. Agora ele conhece o funcionamento da lei, que a aceitação completa do Estado na consciência deve resultar numa externalização do Estado aceite. Portanto, se ele aceitar o relógio, não precisará recorrer ao seu pai terreno, como médium através do qual o relógio virá. Não quero pensar nem por um segundo que ele tenha que apontar a mãe ou o pai como os únicos canais pelos quais o seu bem virá. Quero que ele reconheça um Pai infinito, o Pai de todos nós, que deu a ele como deu a mim tudo o que aceitarei. Quero que meus filhos aprendam como eu aprendi. Sim, eu poderia enchê-lo de presentes, mas então ele me consideraria o único canal através do qual isso chegaria. Isso eu não devo aceitar. Portanto, você deveria garantir que os meninos e meninas realmente vivam de acordo com esta lei. Deus para eles é amor e a única realidade e amor os rodeia. Então eles nunca perdem a escola dominical aqui. Então ele continua me contando todas as outras coisas maravilhosas que aconteceram pela mera aceitação desta lei. Ele disse: A obtenção do meu carro, este Cadillac conversível, eu o tratei de maneira frouxa, sentei-me calmamente na minha sala de estar e dirigi meu Cadillac, e simplesmente tratei isso de maneira frouxa. Disse ele, não coloquei um esforço real nisso, aceitei e quando decidi comprá-lo simplesmente fiz 3 ligações e naquele dia eu estava dirigindo esse carro, Neville. Agora tudo acontece assim. Hoje, em vez de ir para o meu escritório e trabalhar no escritório, trabalho nos bastidores. Fico sentado o dia todo e ouço o bom relato dos meus funcionários, toda a minha equipe de escritório deve me contar boas notícias, a única coisa que me permitirei ouvir. Eu ando no meu carro, eu estou no escritório, eu estou em casa. Estou no escritório, mas só ouço boas notícias, e raramente vou fisicamente ao escritório para fazer trabalho de escritório, por isso estou nos bastidores apenas ouvindo boas notícias. Então esqueci completamente o chamado pigmento da pele, Neville. Honestamente posso dizer hoje que sinto que sou mais abençoado que todos os homens porque nasci negro. Tenho muito orgulho de ter nascido negro, estou tão orgulhoso de ser um deles. E aqui está uma história que irá interessar a todos vocês, ele disse. Eu tinha alguns imóveis para alienar, tinha certas coisas em investimentos para quem tinha dinheiro, então anunciei e um homem me ligou. Ele viu o anúncio e me perguntou se eu era o cavalheiro, então eu disse a ele que era eu quem tinha o imóvel. A primeira coisa que ele me disse:
Não quero nenhuma propriedade de negro. Gemi e disse. Não respondi, como se nem tivesse ouvido a palavra. Se ele quiser ser preconceituoso, pode ser preconceituoso, é direito dele. Ele quer ser bobo sobre isso, é direito dele. Ele pode gastar, ele não precisa investir. Então eu disse. Está tudo bem, senhor, tenho todos os tipos de propriedades, tenho todos os tipos de coisas para o seu investimento. Uma semana depois, ele me ligou e disse. Você poderia vir me ver? Ele disse. Fui vê-lo. Quando saí do carro, seus joelhos quase dobraram, pois ele não sabia que um negro estava vindo vê-lo, e um negro subiu as escadas até sua sala de estar. Ele disse que em questão de minutos comprou $37.000 meus, que eu tinha para oferecer. Ele disse que os primeiros $25.000 que comprou ele simplesmente comprou para recomprar seu rosto, e depois os $12.000 restantes ele comprou porque era um investimento muito bom. Bem, desde então este senhor gastou dezenas de milhares de dólares comigo e constantemente me liga para me agradecer porque são investimentos maravilhosos. Ora, aqui está um homem que se orgulha de sua pele, ele não tem preconceito porque isso é gastar o tempo dele, ele não tem dinheiro para gastar. Portanto, em harmonia com a revelação dada à minha esposa, vamos todos parar de gastar os nossos pensamentos, o nosso tempo e o nosso dinheiro. Pois tudo na nossa vida deve ser um investimento. Nós sabemos a verdade. Esta plataforma irradia a verdade. Disseram-lhe que tudo procede de sua própria consciência, mas o que somente você aceita como verdade, isso se exteriorizará e se moldará em seu ambiente. Todas as condições que você encontrará simplesmente testemunharão o estado que você aceitou. Bem, se você não gosta do que está encontrando, então pare de gastar e aprenda a arte do investimento, pois cada momento é uma oportunidade para investir, não para gastar, mas, por outro lado, você e eu somos livres para desperdiçar todas as moedas do mundo. Para isso temos direito, somos seres livres, podemos gastar, não precisamos investir, mas se você sabe que pode investir, por que não escolher o caminho mais sábio? Agora somos informados no 30º capítulo do livro de Deuteronômio. O mandamento que hoje te ordeno não está escondido e não está longe. Está perto de você, está na tua boca e no teu coração. Agora, coloco diante de você este dia, a vida e o bem, a morte e o mal, as bênçãos e as maldições. Escolha a vida, escolha a bênção. Mas a escolha é nossa, pois somos livres. Ele coloca diante de nós neste dia, neste exato momento, um mandamento. Ele coloca tudo diante de nós, não está longe, está na nossa língua agora. E diante de mim agora está uma bênção ou uma maldição, posso aceitar o fato de você não gostar de mim, não importa, você pode me amar, mas se eu aceitar o fato de que você não gosta de mim, não gosta do ensino, estou gastando meu tempo. Amanhã você me provará que gastei meu tempo com seu comportamento em relação a mim. Por outro lado, se eu aceitar o fato de que você gosta, porque você está provando isso, então eu não teria dúvidas de que você não poderia fazer outra coisa senão contribuir para este ensinamento. Portanto, cabe a mim me abençoar ou me amaldiçoar. Posso escolher a vida ou posso escolher a morte. Posso escolher o bem, mas sou livre. Posso escolher o mal, depende inteiramente de mim. Mas se você e eu amamos isso, aceitamos e acreditamos nisso, então seremos realmente sábios se, sabendo que o todo está diante de nós, sairmos determinados a nos tornar investidores, não gastadores, não desperdiçando e desperdiçando nossos recursos, mas distribuindo-os para um propósito. A cada momento, torne-se consciente do momento, do que você está fazendo. Estou aceitando agora o fato de que sou um ser nobre, digno, maravilhoso, que meu pai tem orgulho do filho que é como ele. Portanto, não ouvirei nem aceitarei como verdade nada além daquilo que contribua para esse nobre conceito que terei de mim mesmo. Pois verei que estou seguro, e talvez uma manchete assustasse o mundo, mas não aceitarei isso, pois se não admitir isso,
isso não poderá sair de mim. Pois todas as coisas, quando são admitidas, tornam-se manifestas, a menos que sejam admitidas. Então, se eu agora admitir que estou usando este momento como meu momento para investir, se eu sou o que a razão nega, o que meus sentidos negam, e prossigo nessa suposição, sabendo que mesmo que isso não se confirme esta noite ou amanhã, eu ainda viverei na suposição de que sou o que quero ser e o dia todo sintonizo e ouço apenas o bom relato. Eu sei que são investimentos e amanhã esses cheques de dividendos devem chegar. Eles devem vir. Essa é a lei do nosso ser. Então, todos aqui, levem isso a sério, e embora vocês não precisem de dinheiro, eu digo às centenas de vocês que me dizem em particular. Ele deve ter tido dinheiro, eu lhes digo que conheço a história agora. Eu não sabia quando você afirmou corajosamente que ele tinha dinheiro, mas agora eu o recebi da fonte. Ele só tinha $54 e os $54 que gastava vindo às minhas reuniões, mesmo quando não podia gastar $1 com uma babá, então eu lhe digo que ele não tinha, ele tem isso hoje. Mas você não precisa nem de $54. Tudo que você precisa é de tempo e você o tem, é agora. Tudo que você precisa é o pensamento, isso é dinheiro. Então, em vez de gastar isso agora, e gastar o pensamento no agora, invista agora, para o seu agora, neste exato momento enquanto estou aqui sairei da plataforma em pouco tempo, e você pensará, bem, agora isso se foi, ele voltará no próximo ano e isso não acabou. O que estou fazendo agora não vai escapar, vai avançar e se encarnar como uma condição, se encarnar como a circunstância da minha vida. Assim, o meu agora, as minhas reações ao que estou ouvindo, dizendo e vendo, todas as minhas reações estão no agora, e as minhas reações estão soletrando o meu amanhã. Então vou repetir através da porta de agora, porque ele disse: eu sou a porta, eu sou sempre a primeira pessoa presente. Não eu era a porta, ou serei a porta. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição, então o que eu faço no presente, agora, não vai retroceder, vai avançar para o meu futuro, pois através da porta do presente, do agora, todo o tempo deve passar. Agora não gaste enquanto passa, ao passar pela porta do agora, invista-o. Cada momento da sua vida veja que é um momento positivo, construtivo e nobre. Eu prometo a você um futuro maravilhoso, saudável e radiante se você investir agora. Sendo esta minha última palestra por um tempinho, gostaria que enquanto tivesse esta oportunidade porque o teatro, o Ebel, não aguenta todos vocês, espero que muitos de vocês venham na próxima semana e façam disso um verdadeiro semana frutífera e maravilhosa, mas sei que nem todos podem entrar no Ebel, então aqui, uma senhora quando eu passei pela porta disse: Neville, você deixou isso tão claro na sexta noite, algo que eu não tinha visto antes, pois você nos disse este ano que trouxe uma revelação maravilhosa e essa é a grande diferença entre pensar a partir de um fim e pensar em um fim. Pois você enfatizou isso repetidas vezes desde que esteve aqui desta vez, mas eu só entendi na sexta-feira. Eu disse: bem, como você conseguiu isso? Ela disse: sua foto da varanda e do palco. Bem, agora temos a mesma situação aqui. Temos uma varanda, então temos um palco. Bem, se ela, tendo ouvido isso com tanta frequência, não entendeu, é provável que muitos de vocês não tenham entendido. Bem, agora ela entendeu pela minha ilustração, então vou repetir a ilustração para que todos possam entender. Eu disse que quando um homem aprende a arte de pensar a partir do fim, esse homem é dono do seu destino, pois ele define o seu fim, formula um objetivo na vida e então se sente na situação desse fim. Então ele pensa a partir disso, em vez de pensar nisso. O homem comum define seus sonhos, mas permanece aqui olhando para eles antes de pensar neles. O homem sábio ocupa o estado dos seus sonhos, então ele irradia dele, ele pensa a partir dele. E então usar esta pequena ilustração. Estou aqui olhando para o auditório e descreveria este teatro com base neste ângulo, pois estou vendo-o do palco. Você, sentado no auditório,
ou sentado na varanda, está olhando para isso daquele estado, então veria a tela e o alto-falante. Então a diferença entre nós é que vemos o mesmo teatro de ângulos diferentes. Eu definiria isso a partir daqui, você o definiria a partir daí. Se eu desejasse obter o seu ponto de vista, enquanto estivesse aqui eu assumiria que estou sentado onde você está e, portanto, dentro da minha imaginação, olharia a partir dessa posição. Eu teria então de ver o palco, não o auditório, eu veria a coisa atrás de mim, esse ciclorama, e descreveria o teatro daquela posição que presumo que estou. Agora, se essa posição representa, digamos, uma de segurança e esta de insegurança, eu assumiria então, estando aqui fisicamente, que agora estou seguro. E para provar que estou, eu olharia do estado de segurança, então descreveria o mundo em relação à minha suposição. Se ainda vejo o que vi quando era inseguro, não consegui ocupar esse fim desejável. Ainda estou apenas pensando nisso. Portanto, a grande diferença entre pensar a partir de pensar em deve ser claramente vista e então ver a sabedoria em aprender a arte de pensar a partir de um fim desejado. Então aqui, olhe para o seu mundo, formule seus lindos objetivos na vida e pergunte-se: como seria se fosse verdade que agora eu incorporo esse estado? Como eu me sentiria? E em resposta a essa pergunta viria um sentimento que corresponde a esse fim. Aprenda então a pensar a partir desse fim, embora a razão o negue, embora tudo o negue, você ocupa esse fim. É agora que vocês estão investindo e isso se tornará real em seu mundo. Agora, outro pensamento que tentei deixar claro e é o que mais uma vez Jimmy Fuller me disse ser uma das pistas de seu sucesso. Quando a ação do homem interior corresponder à ação que o homem exterior deve realizar para apaziguar o seu desejo, ele definitivamente realizará o seu desejo. Somos dois, existe um homem interior e um homem exterior. O homem exterior é sempre levado a dizer, eu por mim mesmo nada posso fazer, o Pai dentro de mim, este interior, ele faz a obra. O que eu o vejo fazer, isso eu, o exterior, também faço. Portanto, existe um você interior. Se eu agora sentasse aqui e imobilizasse meu corpo relaxando e então imaginasse o que o exterior teria que fazer para apaziguar seu desejo, e com o exterior relaxado, deixe-me imaginar que sou realmente isso agora, então mantenho o corpo imobilizado, mas imagino que estou realmente experimentando isso agora. Eu experimentaria em minha imaginação aquilo que teria que experimentar na carne para apaziguar o desejo, e então imaginaria esse estado repetidamente, de modo que as ações do homem interior correspondessem às ações que o exterior deve realizar para poder realizar o desejo. Quando isso for feito, e eu prometo a você que será feito na carne, nenhum poder no mundo poderia detê-lo quando essas duas ações coincidem, mas deixe que isso venha sempre do seu interior. E agora, no final do silêncio, é isso que fazemos. Sabendo que sempre que exercitamos nossa imaginação amorosamente em nome de outra pessoa, estamos real e literalmente mediando Deus para o homem. Assim, podemos sentar-nos calmamente na escuridão e simplesmente ouvir como se tivéssemos ouvido o bom relato que queremos ouvir. Olhamos para a escuridão e imaginamos que estamos vendo o que queremos ver. Isso significa investir esses 2 minutos, aproveitamos os momentos que equivalem a 2 minutos e realmente estamos investindo agora. Então, quando eu sentar na cadeira e as luzes forem apagadas, vamos ouvir e parecer que estamos ouvindo e vendo o que queremos ouvir e ver. E estamos realmente cumprindo o comando daquela voz maravilhosa que falou à minha esposa quando lhe disse: você deve parar de gastar seu tempo, seus pensamentos e seu dinheiro. Pois tudo na vida deve ser um investimento. Deixe que estes 2 minutos sejam o seu maior investimento. Amigos, antes de encerrar o áudio de hoje, quero agradecer a todos que sempre estão aqui, curtindo, comentando e compartilhando os áudios aqui do canal. Também quero agradecer o apoio de todos que fazem parte da nossa comunidade de membros. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.